do Senhor à igreja, amém? Amém. Vamos abrir em Colossenses 3. De 1 a 4. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida em Cristo Jesus, com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Amém. O que nós vemos é que o mundo ele já está em caos e a palavra é essa, para a gente buscar as coisas do alto. Porque se nós sabemos que assim como no tempo de Noé, as portas se fecharam, e eu creio, a igreja de Jesus crê que as portas estão se fechando. Então já não há mais aquele tempo de nós, é lógico que nós temos que continuar trabalhando, continuar fazendo as coisas que tem que fazer, mas buscar mais as coisas do céu, as coisas de cima, como assim diz a palavra. Buscai as coisas de cima e não as que são da terra, porque a nossa morada está lá nos céus. Aleluia. Amém? Aleluia. Onde nós um dia teremos a vida eterna, Glória a não Deus. uma passageira de 100 anos no máximo, né, que a gente vive aqui na terra, mas será uma vida eterna, e é onde a gente vai viver com Cristo eternamente. Quando a gente fala em eterno, a gente não tem nem dimensão de quanto tempo é isso aí, né? Na verdade é infinito, é uma coisa que não tem fim. Em nome de Jesus, muito obrigado, Deus. Senhor, meu Deus, nosso Pai, Senhor, aqui estamos, Senhor, para te louvar, para te engrandecer, Senhor. Ó Deus, em primeiro lugar, Senhor, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor, porque não são poucos, são muitos, ó Deus. Ó Senhor, que o Senhor é misericordioso para nos perdoar, ó Deus, a cada dia que nasce, Senhor, as suas misericórdias são renovadas em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Deus. Que assim seja, Senhor, até o nosso último dia, ó Pai. Até o dia que nós encontraremos realmente com o Senhor, como diz aqui a Tua palavra, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa estar tomando o primeiro lugar neste culto, ó Deus. Que todo louvor, todo louvor e toda glória seja dada ao Teu santo nome através dos louvores que serão aqui cantados, ó Pai. Ó Deus, e que o Senhor possa estar tomando, Senhor, a palavra, Senhor, sendo ministrada, Senhor, pela Alice, ó Pai. Que o Senhor desça, Senhor, com a unção do céu, Senhor, que desça com óleo, Senhor, para ungir, Senhor. A sua palavra já é ungida, ó Deus. Sim, Senhor. Mas, Senhor, queremos, Senhor, que através da vida dela, o Senhor use, Senhor. Use os seus lábios para transmitir aquilo que o Senhor quer, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que talvez não só pessoas da igreja, mas outras pessoas até verão este culto, ó Deus, que será depois transmitido, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa, Senhor, as pessoas que também vão receber essa palavra, ó Deus. Que elas possam entender do começo ao fim, para a honra e glória do Teu santo nome, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É buscar primeiro o reino de Deus, que todas as outras coisas, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Isso é o que diz a palavra de Deus.
E é isso, né? E Deus já até usou o pastor na abertura para já dar uma introdução de algo que nós vamos falar na palavra. Ele não sabia, né? E não sabe o que vai ser a palavra, mas o Espírito Santo é maravilhoso. Vamos adorar a Deus. Amém. Aleluia. Vamos adorar a Deus de todo o nosso coração. Nós queremos render graças ao Senhor. Nós queremos entronizar o Senhor, pedir ao Senhor que Ele venha estar no meio destes louvores, que o Senhor venha receber os louvores dos nossos lábios, do nosso coração, que nós possamos cantar ao Senhor, oh Deus amado, de todo o nosso coração, com toda a força, com todo o vigor, com tudo que há em nós. Nossa alma bendiga ao Senhor. Aleluia. 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 Aleluia, aleluia. Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser, ao Senhor, seu nome adorarei. Te engrandecer, aleluia. Bendiga todo o meu ser, ao Senhor, seu nome adorarei. Aleluia, aleluia. Oh, nós temos, Senhor, razões para bendizer o teu nome. Obrigada, Senhor, pelo ar que respiramos nessa hora. Obrigada, Deus amado, pela vida que o Senhor nos concede. Obrigada por estes momentos na Tua presença. Obrigada, Deus amado, por este teto sobre a nossa cabeça. Obrigada por essa liberdade, Deus. Quando enfim se ficar o dia e os meus tempos aqui se acabar, ainda assim minha alma seguirá cantando por toda a eternidade. Oh, por toda a eternidade nós cantaremos a Ti, Senhor. Minha alma canta ao Senhor. Aleluia. Ao Senhor, somente ao Senhor, o Teu nome adoraremos. Bendiga todo o meu ser, ao Senhor, seu nome adorarei. Aleluia.
Santo de Jesus. Oh, nós levantamos o teu nome, Jesus. Nós levantamos o teu nome, Senhor, neste lugar. Nós levantamos o teu nome, o nome de Jesus na nação do Japão. Nós levantamos o nome do Senhor nessa tarde, neste lugar, Pai. Oh, exaltado, glorificado. Senhor, Tu és a nossa vida, Tu és o nosso respirar, Tu és, Senhor, a nossa canção. Aleluia. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem Ti, oh Deus, oh Jesus, nada sou. Eu perdido estou sem Ti. Este é o meu respirar, obrigada, Deus. Este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, oh Deus. E este é o meu pão, Tua vontade feita em mim, oh Deus. Eu nada sou sem Ti, oh Deus, nada sou, nada sou. E eu perdida estou sem Ti, oh, perdida, Senhor, sem rumo e direção. Tu és, Senhor, a direção da minha vida. Tu és a direção do meu viver, Senhor. Eu nada sou sem Ti. Oh, Senhor, nada somos sem Ti, Senhor Jesus. Oh, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Oh, Tu és a nossa direção. Oh, Tu és, Senhor, aquele, Senhor, que nos dá a direção. Tu és quem nos sustenta. Oh, Deus amado, Tu és o nosso respirar. O Teu Espírito Santo é o nosso respirar. E nessa hora que o Teu Espírito Santo seja o respirar, Senhor,
para todos aqueles que necessitam, ó Deus, para todos aqueles, ó Deus, que estão nesse momento, Senhor, num leito de hospital, ó Pai, sem poder, Senhor, respirar, ó Deus, dependente, Senhor, de uma máquina, de um oxigênio, de um cilindro, de um ar artificial, ó Deus amado, que o Senhor visite nessa hora, que o Teu Espírito Santo seja o respirar nessa hora. Nós liberamos, Senhor, deste lugar a cura agora. Liberamos que o Espírito Santo de Deus seja agora, o respirar para essas vidas que precisam nessa hora. Que esses pulmões agora respirem. Que esses pulmões agora voltem a funcionar. Plenamente, com saúde, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, Tu és o nosso respirar, e o Senhor também pode ser o respirar de todos aqueles que necessitam nessa hora, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todos estão, Senhor, todos nós, Senhor, somos perdidos sem Ti. Te amamos, Te amamos, Te amamos, Te adoramos, Te adoramos, Te adoramos, Te adoramos, e declaramos que precisamos de Ti, dependemos de Ti, precisamos de Ti. Tu és o meu respirar, Tu és o respirar do Teu povo, e o Senhor pode ser o respirar de muitos que precisam nessa hora, ó Deus, verdadeiramente, Senhor, de respirarem, Pai. Ore calarabachore candarabalassori andalarabas. Ori candarabachere candarabalassori andarabalachore candarabalaia lerebas. Alabachere cantarabalaias. A palavra de Deus diz assim: que todo ser que respira louve ao Senhor, louve e adore o nome do Senhor. Levanta o nome de Jesus nessa hora. Levanta o nome de Jesus, exalta o nome de Jesus, exalta o nome de Jesus. Para que esse nome seja exaltado, levantado. Para que haja cura, para que haja salvação. E se você pode levantar o nome de Jesus nessa hora, respire bem fundo. Respire, 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 respire para a glória de Deus. E conforme você respira, vai liberando cura para quem precisa. Vai liberando cura para aquele que precisa nessa hora. Em nome de Jesus. Eu creio, Deus, eu creio que para o Senhor agir, que para o Teu poder agir, não há barreiras, não há distância, não há limites. Por isso, nós proclamamos a Tua palavra, Deus. Aleluia. Tudo rendemos a Ti, tudo entregamos a Ti. Tu és digno de todo louvor, de toda adoração. Aleluia. A Ti rendemos, Senhor, a nossa vida, a nossa casa, a nossa voz, o nosso serviço, Deus. Ore calarabachore andarabas. Ore candalarabas. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a Ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a Ti e meus direitos dou. Orgulho eu vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Espírito Santo,
Eu deixo aos pés da cruz por conhecer a Ti, a Teu nome dar louvor, aleluia, sentir Tua alegria, partilhando Sua dor. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Arabaxure, candalarabasúria. Entregamos, Senhor, a Ti toda honra, toda glória. Tudo que somos, Deus, recebe. Nosso coração, a nossa vida. Oh, pertencemos a Ti, Senhor. Nos rendemos, nos rendemos. Nos rendemos, nos rendemos, nos rendemos. Oh, Senhor, Te daremos, Senhor, toda honra, toda glória, Senhor. Te daremos, Senhor, Te entregaremos, ó Deus. Tudo é Teu, tudo Teu. Recebe, recebe. A Deus toda a glória, a Deus, oh, toda a glória, a Deus toda a glória, que por nós tanto fez. Foi na cruz, oh, que salvou-me. Seu poder, oh, restaurou-me. A Deus, oh, seja a glória para sempre. Amém. A Deus, somente a Deus, seja a glória. A Deus, toda a glória. A Deus, toda a glória. E por nós tanto fez. Oh, foi na cruz que salvou-me. Seu poder restaurou-me. A Deus, somente a Deus, toda a glória. Toda a glória. A Deus 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 toda a glória. Aleluia. A Ti, Senhor. Somente a Ti, Senhor. Somente a Ti, Senhor. Damos glória. Aleluia. 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 Ó Deus, obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, pela Tua presença. Obrigada pela Tua glória manifesta. Obrigada pelo Teu sacrifício na cruz. Obrigada, Senhor.
a tudo, Senhor, que por nós tanto fez. Como diz, Senhor, a letra da música. Oh, Deus, na cruz o Senhor nos salvou, nos redimiu, nos restaurou. Muito obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Continua conosco. Continua conosco, Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Ai, irmãos. É incrível quando nós temos a oportunidade de glorificar a Deus com a nossa vida, porque Deus é Deus, né? Ele é um Deus maravilhoso, Ele é um Deus tremendo e Ele faz as coisas mais loucas e inimagináveis que a gente pode sequer pensar, né? No começo da pandemia, muitas igrejas grandes se viram, de repente, os pastores ficaram sozinhos e tiveram que pregar, né? A gente escuta muito eles contando que tiveram que pregar em igrejas vazias e vendo o rostinho dos irmãos. E nós estávamos acostumados com um pequeno número, porque nós nos reunimos em casa, nós já tivemos mais pessoas conosco, mas a igreja aqui sempre está em movimento, né? Então a gente está acostumado a ministrar para poucas pessoas, até para uma pessoa a gente ministra. Então nós não nos sentimos afetados nessa parte. Porém, quando acontece isso, né, a cidade que nós moramos também está assim fechando as portas, está realmente pedindo para não haver reuniões, e hoje nós tivemos a necessidade, porque os irmãos que congregam conosco não iam poder estar aqui também. Eles também estão impedidos de estarem aqui se reunindo. Então a gente se viu assim tendo que fazer nesse formato aqui. E é um desafio, realmente é um desafio. Por menor que seja, é um grande desafio, né? Então, hoje é um dia muito especial. Hoje é um dia que Deus vai manifestar a glória dele de uma forma que nós nunca experimentamos. E isso já é resposta de oração, porque já faz um tempo a gente vem orando, né? Que nós queremos experimentar essa glória de Deus de uma forma que nós nunca experimentamos. Então essa é uma forma, essa é uma resposta de Deus. Não é verdade? Nós estamos experimentando. E para mim é uma honra muito grande. O pastor Nelson me deu a oportunidade de estar dando a palavra no último dia do ano de 2020, no último culto que nós tivemos aqui. E agora também tenho a honra de estar ministrando essa palavra no primeiro culto de 2021. Né? Porque o primeiro mesmo nós fomos ali ter com a igreja japonesa. Então hoje é o primeiro culto que nós estamos ministrando, e assim como eu sei que Deus fechou o ano de 2020 com um selo, uma promessa, uma direção para a nossa vida, o Senhor também vem no dia de hoje nos dar, né, abrir uma porta para que nós possamos caminhar em 2021. É uma palavra que veio realmente do coração de Deus. E é tão do coração de Deus que ela é bem simples. Porque Deus é um Deus simples. Nós é que complicamos as coisas, não é verdade? Então nós vamos falar de uma coisa que nós fazemos todo dia. O que nós fazemos todo dia? Como pessoas, assim, nós podemos pensar, nós tomamos banho todos os dias, nós escovamos dentes todos os dias, nós nos alimentamos todos os dias. E nós oramos todos os dias. Amém? Amém. Vocês oram todo dia? Amém. Todo dia vocês oram? Aleluia! Porque tem que orar, né, gente? Todo dia. Jesus ensinou. Acho que a primeira coisa que nós aprendemos, um bebê quando nasce, olha, veio do céu, hein? Recebi agora, não anotei. O bebê quando nasce e ele chora, a primeira coisa que fazem, o que é? Dá o peito da mãe, porque ele quer se alimentar. Primeira coisa que a criança aprende, gente, é se alimentar, não é? E o cristão também, a primeira coisa que eu aprendi quando eu aceitei a Jesus, me ensinaram, tem que falar com Deus, tem que orar. E aí, quando fala de oração, hoje nós vamos falar de oração,
porque é uma coisa que nós não podemos viver sem. A palavra de hoje e é a palavra para 2021. Preste bastante atenção, porque isso é direção. Palavra, o tema, né? O tema da mensagem é a importância da oração. Olha que coisa simples. Se você colocar isso lá no Google Sensei, né? No Pastor Google, na enciclopédia, a importância da oração, uau, mas vai aparecer muita coisa escrita, vai ter muito vídeo no YouTube, mas o Senhor, né, a palavra dele é aquela que se renova a cada dia. Nós podemos ler a mesma palavra e o Senhor sempre vem ministrar algo novo. E eu até comentei com meu esposo quando eu estava preparando esse sermão, essa palavra, que eu estava sendo revirada. Eu me sentia assim, revirada por dentro de mim, num determinado momento da preparação dessa ministração. Então, nós vamos falar de duas parábolas, tá? Que vai estar em Lucas, né? Nós não vamos sair assim de Lucas, mesmo que eu citar outras, tá? Eu posso estar falando, mas nós não vamos sair de Lucas. Então, nós vamos falar da importância da oração. Jesus, quando ele começou o ministério dele, ele ensinava por parábolas. Porque era o jeito mais fácil de fazer, né, a mente humana dos discípulos, das pessoas que ouviam, entender. Porque é muito mistério, né? Às vezes a gente lê a Bíblia e a gente fica quebrando a cabeça para poder entender. Tem alguns mistérios, algumas coisas que a gente não consegue entender. E na verdade é tão simples, mas a nossa mente é muito limitada. E Jesus, sabendo disso, Jesus que é bom o tempo todo ele é bom, né? Ele, sabendo disso, ele usou esse método, essa dinâmica, né? Muitas vezes esse método de ensinar pelas parábolas, porque era um jeito fácil da nossa mente limitada entender os mistérios do reino de Deus. Os pensamentos de Deus, eles são tão altos e tão elevados, a palavra de Deus diz assim, nós temos dificuldade para alcançar ou para entender. Nossos pensamentos, nosso modo de pensar tem um nível muito terreno, é muito terra, né? Então, quando Jesus começou a falar, a forma mais fácil que ele encontrou para ensinar foi através das parábolas. Eu me lembro que quando eu tive um primeiro contato com a pessoa que ministrou a palavra para mim do Evangelho, quando eu me converti, ela veio, né, trazendo uma profecia, uma palavra de Deus, e ela dizia assim, Deus tem uma obra para vocês. E a minha mente tão terrena, tão humana, assim, tão terra, né? Tão as coisas da terra. Sabe o que a minha mente pensou na hora? O meu pai era um mestre de obras. Uma pessoa que cuidava da construção dos prédios. Ele era o responsável, o sequininja, né? O tantor, né? O tantor das obras. E eu pensei, nossa, será que eu vou construir um prédio no Japão? Eu vou trabalhar com isso? Vou fazer agora? Vou realizar o sonho de ser engenheira? Olha o que eu pensei, coisa terrena, entendeu? Porque a nossa mente é assim, porque não tinha luz, não tinha a mente espiritual, não sabia, né? Não entendia nada. Então, por causa dessa mente terrena, Jesus encontrou esse meio de falar conosco por parábolas. Depois eu fui entendendo. Então, em Lucas, no capítulo 18, você pode deixar aberto Lucas 18, do versículo 1 ao 8. Lucas 18, do versículo 1 ao 8, tem uma parábola que Jesus vai abordar um tema de essencial importância, né? É essencial para a nossa vida. E o tema que Jesus aborda ali é sobre a oração. A palavra oração no hebraico significa avodar.
escreve avodar. É A-V-O-D-A-H. Avodar significa trabalho do coração. Olha que coisa linda. A oração é um trabalhar, né? Um trabalho do coração. Significa também, se a gente vai na raiz dessa palavra, avodar, né? Ela também significa serviço. É o ato de você dar, de você servir. Então, essa palavra trabalho do coração, um trabalho, e tem que ser um trabalho assim diário, um trabalho que acontece pouco a pouco. Não é só prestar uma oração uma vez só. Não adianta uma vez só, né? É pouco a pouco essa palavra, avodar. É aos poucos que nós adquirimos o hábito de falar com Deus. No início da nossa caminhada, nós ficamos tímidos e oramos praticamente assim, né? A nossa oração, as nossas primeiras orações, quando a gente aceita Jesus, é assim: Senhor Deus, muito obrigada pelo dia de hoje, obrigada pelo alimento, obrigada, Senhor, pela minha cama, pelo meu cobertor, amém. Não é assim? A gente fala das coisas mais simples e terrenas, das coisas que a gente viu durante o dia, que a gente passou durante o dia, né? E amém. Mas aos poucos nós vamos, né, vendo como que outras pessoas oram, a gente vai ouvindo os irmãos, né, em Cristo orando, como que falam com Deus, e nós vamos aumentando um pouco mais o nosso vocabulário. Não é? Nós vamos aumentando um pouco mais as palavras, depois nós vamos aumentando um pouquinho mais o tempo, né? Que a gente fala com Deus, e pouco a pouco a gente vai tendo mais intimidade com Deus. E aí até que chega uma hora que conversar com Deus é algo natural. É igual quando nós estávamos para comprar aqui essa casa e a gente precisava tomar a decisão e sentamos lá na mesa, nós 4, né? Eu, o meu marido, as filhas, e falamos, agora vamos orar. E eu já estava assim preparada para fazer aquela oração: Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mostra, revela, e já estava preparada para ter visão. E meu marido foi orar e falou assim, pegou um papel, irmãos, pegou um papel, colocou assim, que ele tinha feito os cálculos, tudo, e falou assim: ó, Deus, o que eu tenho é isso, nosso plano é esse, e se for da vontade do Senhor, se o Senhor aprovar esse projeto aqui, amém, se o Senhor não aprovar, amém também, e nós vamos ficar felizes do mesmo jeito, amém. Foi só isso. Bem simples, amigo de Deus, íntimo de Deus. Não precisou nenhum reteté, nada, né? Não tivemos visão, nada. E foi tão de Deus que no dia seguinte o Senhor abriu a porta, abriu a rua, criou realmente algo que não existia, né? Esse é um testemunho que nós temos. Então, aos poucos, a nossa oração vai ficando mais íntima com o Senhor. A oração, ela é tão poderosa, Jesus sabia, né? Por isso que Jesus vai falar. Nós ainda não lemos a palavra, gente. Calma, tá? Isso é só uma introdução. Jesus sabia que a oração era tão importante. Jesus conhecia o Salmo 116, aonde nós temos uma poderosa revelação sobre o que acontece em um momento de oração. O Salmo 116 tem 19 versículos. E nesses 19 versículos, Deus se revela como tudo que você pensar, uma provisão completa. Deus é no Salmo 116. É uma oração. O dia que você fala assim, Deus, eu não sei o que orar, abre a sua Bíblia no Salmo 116. Porque ali diz assim, o salmista diz assim, ele disse assim: amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Então Ele falou, Deus ouviu porque Ele falou, né? Ele diz assim, porque inclinou a mim os seus ouvidos, portanto eu invocarei enquanto viver. O salmista também entendeu ali
que Deus ouviu ele, ouviu o clamor dele, e ele fez um compromisso de invocar o nome do Senhor, de orar ao Senhor, de falar com o Senhor enquanto ele viver, todos os dias. Se ele vive, ele não pode estar morto um dia, vivo no outro, morto um dia, vivo no outro, certo? Então, enquanto viver, vai invocar ao Senhor, vai orar ao Senhor. Aí ele continua falando dos livramentos de que Deus deu para ele. Ele falou dos livramentos, ele falou do levantar. Quando ele estava abatido, Deus levantou ele. Quando ele estava deprimido, Deus levantou ele. Quando ele estava angustiado na alma, o Senhor o livrou também. Quando ele chorou, o Senhor secou as lágrimas dele. Então, Deus foi assim um Deus presente. Quando... ele falou assim, andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Enquanto tiver aqui, gente viva aqui, eu vou andar na face, na presença do Senhor, porque longe do Senhor eu não posso viver. Ele falou, crie. Eu acreditei nisso, por isso falei. Eu fiquei muito aflita. Então, ele foi fazendo essa oração. É uma oração tão maravilhosa e que revela tantas coisas na nossa vida. Um salmo antes do Salmo 116, que é o Salmo 115, no versículo 6, fala que os céus são os céus do Senhor, mas a terra é dos filhos dos homens. Deus deu a terra para nós. Deus deu a terra para Adão, lá no Éden, lá no começo de todas as coisas, Deus deu a terra para Adão. Aí Adão não cuidou, Adão deu a terra para Satanás. Jesus veio, resgatou a terra para nós de novo. E desde então nós somos autoridade na terra. Está escrito na palavra de Deus que tudo que nós ligamos na terra é ligado no céu, em oração. Jesus sabia tudo isso, gente. Então as palavras que nós liberamos são autoridade na terra. Quando nós oramos, nós estamos usando um arsenal. Arsenal é muitas armas. Muitas armas. Na oração, nós temos armas de guerra, de louvor, de adoração e para todas as coisas. Então, é um arsenal. Quando nós estamos fazendo os nossos pedidos, nós estamos lançando, como se nós estivéssemos lançando nossos foguetes no universo, E o Senhor, com as mãos dele, mão poderosa dele, tá pegando tudo assim, todas as nossas orações. E quando nós estamos orando em adoração ou clamando ao Senhor com necessidades, Ele está lá com as mãos dele estendidas para nos abençoar. Ele pega as nossas orações, Ele colhe as nossas orações e na hora que precisa o Senhor libera as bênçãos, responde a nossa oração. Porque o que nós gostamos é da resposta, nós não gostamos de orar, É difícil, Ninguém, eu sei, preguiça, tem gente que gosta muito de orar. Mas tem gente que tem muita preguiça de orar. Tem muita preguiça de orar. Não é verdade? Mas não pode, gente. Se você, fica com preguiça de respirar. Fica com preguiça de respirar. E você vai ver o que vai acontecer. Fica sem respirar, tampa o seu nariz e fala, tô com preguiça de respirar. É a mesma coisa. Preguiça de orar é preguiça de respirar. Entendam isso. Então vamos ler na parábola do juiz iníquo, lá em Lucas 18, 1 ao 8. Eu ia pedir para o pastor ler para nós. Mas nós estamos, gente, gravando em casa. E em casa acontecem umas coisas. O gato pulou no colo dele. Lê para nós, pastor. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sem nunca desfalecer, dizendo: havia em uma cidade certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade certa viúva
que ia ter com ele, dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário. Que por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: Ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: Ouvi o que diz o injusto juiz. Ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Uau, essa passagem é muito, muito preciosa e poderosa. Nessa parábola, Jesus fala sobre o dever, lá no versículo 1. Jesus fala, viu, gente? Não sou eu que estou falando, eu não estou apelando, é Jesus quem fala da importância do dever de orar sempre e nunca desistir. Em outras versões está escrito nunca desfalecer. Outras versões diz sem desanimar ou nunca desanimar, tá? É tremendo isso. Jesus sabia que a oração tinha uma importância vital para nós. Por isso, é muito importante que nós entendamos, né? Que a gente venha entender que a oração precisa fazer parte da nossa vida. Ela é vital como o ar que respiramos. Acabei de falar isso para vocês. Fica sem respirar. Misericórdia. Não dá. Nós estamos aí vivendo esse tempo onde o ar nunca foi tão valorizado. Onde nós podemos agradecer a Deus pelo ar que estamos respirando sem a ajuda de aparelhos. Porque tem lugares que até os aparelhos estão faltando. E aonde tem os aparelhos está faltando o oxigênio. Então nós temos que ser gratos hoje pelo ar, sempre, sempre, sempre. Ó, está respirando, já pode agradecer a Deus. Então a oração, ela é o ar da nossa vida. Nós ouvimos tanto, nós já temos aí, tem gente que já tem mais de 20 anos dentro de igreja, outros estão chegando agora e é bom que entendam e que já aprendam que sem oração, né, a oração é o pulmão, é o que mantém vivo o falar, o buscar a Deus em oração. Então, a oração precisa fazer parte da nossa vida, é vital como o ar que respiramos. Se você precisa respirar, você precisa orar. A nossa vida e comunhão com Deus só vai crescer e sobreviver com oração. Aí você pode dizer, ah, mas eu cheguei até aqui, eu nem orei. Gente, um dia eu ouvi um pastor falando isso no púlpito. Ele falou, Deus usava a vida dele muito, 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 e um dia ele falou, eu nem oro tanto assim. Minha esposa que ora. Ele falou isso. E eu quase caí da cadeira. O que aconteceu depois disso, infelizmente, foi uma queda. Esse pastor caiu. Infelizmente, isso é muito triste. Mas a oração, a nossa vida e comunhão com Deus só vai crescer e sobreviver com oração. A força para prosseguir na caminhada cristã depende da oração. Você quer ter força para prosseguir na caminhada com Deus? Você tem que orar. Não basta só vir à igreja, não basta só ouvir a palavra. A oração é algo, isso aqui é motivo de muita alegria, o que eu vou falar agora. A oração é algo tão íntimo e tão essencial, tão especial,
É uma arma que Deus nos deu e que o diabo não pode tocar. Uau! Isso é maravilhoso! Satanás não pode tocar na nossa oração. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Glória! Isso é muito poderoso! Ele não pode! A gente cresceu ouvindo, né, na igreja, olha, a hora que o crente, a gente ouvia muito, né, os pastores pregando assim, o diabo não teme quem conhece a palavra, de Gênesis até o Apocalipse. Ele não teme. O diabo não teme quem canta, lindo, não teme. Quem canta grave, agudo, soprano, médio, não sei, lírico, não teme. Mas quando um crente, ele dobra o joelho, que significa o quê? Que ele vai orar. Quando um crente ora, aí ele teme. Aí ele teme. Porque ele sabe que ali ele não pode. Ali ele não tem como colocar a mão. No momento, agora é mais forte, hein? Nós entramos num negócio assim, uma coisa de alegria. Isso é poderoso. No momento em que nós estamos orando, acontece um movimento no mundo sobrenatural. E em oração nós vencemos guerras, nós vencemos batalhas, nós recebemos bênçãos que neste mundo natural são loucuras. Nós temos muita experiência e muitos testemunhos para poder contar sobre isso. Não é verdade? Em oração, nós já vimos em oração, por causa de momentos de oração, nós já vimos, já tocamos com as nossas mãos, verdade, 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 essas pessoas estão vivas, nós já vimos coluna se alinhar, nós já escutamos ossos voltando para o lugar, nós já vimos enfermidades sendo dissipadas, saradas, curadas, nós já vimos pessoas que já estavam à beira mesmo da morte viver, em oração, pelo poder da oração, aleluia! E o que é a oração? A oração é um diálogo, a oração é um diálogo onde palavras são lançadas como um foguete e vão para um lugar certo. E quando elas voltam, como as respostas, ela também volta para o lugar certo. Deus não erra o alvo. Deus não erra o alvo. Deus, quando responde a oração, Ele responde a oração no lugar certo. Não adianta, Deus, eu não estava orando por isso, não era bem isso que eu estava orando, mas Ele sabe a necessidade. Deus não erra. Então, Jesus sabia que a oração era tão importante, por isso que já no primeiro versículo, Jesus fala desse jeito mesmo aí que nós vimos, né? 18. Jesus diz, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Você pode marcar isso na sua Bíblia. Orar sempre e nunca desfalecer. Não desanimar. Nunca. Isso é Jesus dizendo. Porque tamanha é a importância da oração. E aí ele continua, do 2 ao 5, essa parábola nos mostra que aquela mulher precisava chegar diante daquele juiz para que a causa dela fosse resolvida. Ela precisava sair da casa dela. Ela precisava ter uma atitude, fazer alguma coisa. Isso exigiu daquela mulher um esforço. Um esforço. E aqui nós vemos que a batalha dessa mulher não foi uma batalha que foi resolvida só em um dia. Não, ela foi lá muitas vezes, por muitas vezes na presença do juiz, tanto que
né? Do 2 ao 3 diz, né? Dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva. E ia ter com ele, dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça para que, enfim, não volte e me importune muito. O homem não aguentava mais, de tanto que a mulher ia lá. E ela saía da casa dela. Aí não está dizendo que ela gritou da casa dela. Ela foi ao juiz. Agora, ela foi num juiz iníquo. Num homem que aqui diz que não temia a Deus e nem respeitava as pessoas. Ele era um juiz. Mas o nosso juiz quem é? O nosso juiz é o justo juiz. O nosso juiz é Deus. O nosso juiz é Jesus. Aleluia! E aqui diz que essa mulher teve que ter uma atitude. Ela não ficou gritando da casa dela assim, ô juiz! Ô senhor juiz! Não, aí ela só ia incomodar o marido, né? O marido não, porque ela já era viúva, né, gente? Não, o marido não. Mas ela ia incomodar os vizinhos, né? Mas o juiz ela não ia incomodar. Mas ela saiu da casa dela, ela teve uma atitude. Ela fez alguma coisa, ela se esforçou e não foi uma vez só. Foi muitas vezes. Ela foi muitas vezes. Lá no livro de Daniel, no capítulo 10, no versículo 12, também registra a hora que o anjo chega para Daniel com a resposta. Daniel tinha um pedido diante de Deus e durante 21 dias Daniel ficou esperando que Deus respondesse a oração dele. E no 21º dia, o anjo veio e respondeu a oração de Daniel. E ali o anjo disse, olha Daniel, desde o primeiro dia que você inclinou o seu coração e você falou com Deus, você orou a Deus, ele respondeu imediatamente a sua oração, mas eu encontrei uma resistência. Um príncipe das trevas veio lutar comigo e depois veio outro anjo e ajudou e nós vencemos a batalha e hoje eu cheguei aqui para te dar a resposta. Então, muitas vezes nossa vida de oração é assim. Tem que ter luta. Às vezes, Daniel foi 21 dias. Mas às vezes foi que nem a Amanda testemunhou no final do ano. Foi 3 anos e meio. E tem gente que, né? Quantos anos? 8 anos, 7 anos orando pela vida. 15 anos. 15 anos orando pela vida da amiga. Né? Desde a época de escola, são 15 anos orando e aguardando vir a resposta. Mas a resposta veio. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu louvo a Deus porque eu não sei quantos anos alguém orou pela minha vida, mas alguém orou pela minha vida. E um dia a oração foi respondida, né? A minha Bíblia, isso aqui a gente tem que mostrar. A minha Bíblia, essa Bíblia que eu gosto tanto, né? Essa Bíblia que eu não abro mão dela, a minha Bíblia que eu gosto de estudar, fazer as marcações, eu ganhei de um casal. Que eu honro eles sempre em oração, porque é impossível não honrá-los. Eles me deram essa Bíblia, eles creram, eles conheciam a palavra de Deus, eles oraram por nós. E eles fizeram a dedicatória que está aqui, nós não conhecíamos Jesus ainda, nós não estávamos ainda com o Senhor. E eles, naquele tempo até só tinha um filho, agora já tem 2, né? Deus prosperou e multiplicou. E alguém orou, e antes dele alguém orou, alguém da nossa família, e depois nós soubemos que tinha família do Nelson lá em Okinawa, que era convertida, né, tia, e orava pela conversão dos familiares, e nós estamos nesse meio, nós estamos ligados, Deus ouve as orações. Então, isso foi o que aconteceu ali, do 2 ao 5, mostra que aquela mulher precisava ir diante do juiz, teve que fazer um esforço e não foi uma vez só, certo? Insistiu. No versículo 6,
Jesus diz assim, para observar bem a atitude do juiz iníquo. Olha bem, hein? Olhem bem o que esse homem está dizendo. Olhe bem o que este homem mau está fazendo. Observem bem a atitude dele. Tá? Jesus diz isso no versículo 6. No versículo 7, Jesus revela uma verdade imutável, um segredo. E ele diz assim, oh, que coisa linda, isso aqui Deus não muda, por isso que é imutável. Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Se no 6 ele fala assim, observe bem a atitude do juiz. Qual foi a atitude do juiz, queridos? Qual foi a atitude do juiz? O juiz ficou cheio, o juiz ficou cansado, o juiz falou, ó, eu não temo a Deus, eu não respeito ninguém, mas eu não aguento mais essa mulher vindo aqui pedir. Então, eu vou fazer logo, resolver o problema dela, assim ela para de me importunar. Ela para de vir aqui encher a minha paciência. Foi isso. Agora, e Jesus vem, né, com aquela chave de ouro, maravilhoso, lindo, do jeito que só ele sabe fazer, e diz, Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Quem são os escolhidos de Deus? Não são aqueles que creem nele. Você crê em Deus? Aleluia! Eu creio em Deus, eu sou escolhida de Deus. Se aquele juiz que era mau, era iníquo, ele não aguentou e foi fazer justiça para a mulher, foi por isso que Jesus falou, olha bem a atitude desse homem. Quanto mais Deus não fará justiça aos seus escolhidos. Aleluia! Deixa eu te dizer uma coisa, a justiça, Gui, né, pertence a Deus. A justiça é de Deus. Agora, a injustiça é do diabo. A justiça, o reino de Deus, a Bíblia diz que o reino de Deus é justiça, o que mais? Paz e alegria. Mas a injustiça é coisa do reino das trevas. Então nós devemos buscar a justiça e clamar, venha o teu reino, Senhor. Se você vê uma causa que é injustiça, porque a gente vê muitas, não é verdade? Nós não temos visto tanta injustiça, tanta maldade. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino que é justiça sobre essas causas de injustiça, porque o poder de Deus é mais, gente. No versículo 8, Jesus diz que depressa fará justiça. Aí eu vejo que tem fé que fica abalada quando lê isso. Tem gente que fica abalado quando lê isso, porque fala, como assim? Essa palavra não é verdade? Está escrito aqui que depressa ele vai fazer justiça e está demorando tanto. Essa causa injusta está demorando tantos meses, tantos anos, tantas coisas. Sabe por que isso? Sabe por que isso? O pastor falou na abertura do culto, sem saber, ele deu uma ligada no motorzinho. Nós falamos isso, nós somos atacados, nossa mente tem uma brecha para poder soltar uma bobagem dessa e às vezes a gente é enfraquecido na fé quando a gente lê uma palavra assim que diz que depressa fará justiça e muitas vezes a resposta de Deus parece que demora tanto, por meses, por anos e não chega a justiça. Nós precisamos entender e aprender que com Deus as coisas não são instantâneas. Deus, quando Ele quer dar uma resposta, quando Ele quer dar solução para uma causa, tem que haver, às vezes, pessoas como essa mulher, que sai do lugar, que insiste, que não desiste, que vai atrás. E tem uma coisa que Deus quer, né? Deus quer nos responder de forma permanente, de forma verdadeira, de forma firme, de forma correta.
a resposta de Deus, ela é eterna. Eterna é eien, né? Por isso que é tão importante a gente entender sobre a eternidade. Como o pastor falou, Deus é eterno e Ele nos deu a eternidade. Deus colocou a eternidade dentro de nós. Oh, glória a Deus! Eclesiastes 3, versículo 11, diz assim que tudo fez Deus formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Deus entregou aqui, nessa palavra, depois vocês leiam aí, leiam em outras versões, procurem, né? Mais revelação, que você vai entender a revelação de Deus pelo Espírito, uma revelação que vem e chega, queima dentro do interior, porque Deus deu aqui, essa palavra é um presente, gente. É a revelação da eternidade de Deus. Que a gente, humanamente, com a mente terrena, a gente não consegue entender a eternidade. A eternidade não tem início, não tem fim, não tem fim, não tem fim, não tem fim. É eterno, eterno, eterno. Então Deus... Para Deus trazer uma resposta eficiente, Ele começa a visitar a raiz do problema. Ele vai lá na raiz do problema. Ele vai lá atrás. Ele vai no profundo. Ele começa a trazer a resposta pouco a pouco. E vai desfazendo os nós. E vai destramando tudo, né? Vai desmanchando tudo. Porque Ele quer que a resposta chegue até nós de modo perfeito, permanente, consistente e de modo eterno. Deus vai ficar mudando de ideia no meio do caminho. É eterno. É como uma mulher grávida, quando ela está esperando o bebê durante 9 meses, né? Quem já gerou filhos consegue entender isso melhor, tá? Quem não gerou, os maridos também conseguem entender, porque acompanhou a esposa. Quem não gerou, de repente até consegue, mas vai entender melhor depois. Mas é como uma mulher grávida, que ela espera o bebê durante 9 meses. E quando chega lá no 8º mês, ela já tá que não aguenta mais. A gente não tem posição para dormir nem de lado, nem para o outro, nem de barriga para cima, de barriga para baixo não dá. Sentada dói as costas, para andar é difícil, né? E parece, esse neném não nasce. Não nasce, não quer nascer, não nasce, mas de repente chega o dia que a criança nasce. E quando a criança nasce, é questão de horas, tem pessoas que é questão de horas ou alguns dias, não lembra mais como que foi o 1º mês, o 2º mês, o 3º mês, o 4º mês, o 5º mês. Esquece! Passou no 8º, já falava, não aguento mais, é muito tempo. Mas, né, tem um tempo. Então, Deus, Ele não demora. Ainda que para nós pareça que demora muito. Mas Deus não demora. Ele tem o tempo perfeito para dar as respostas. Aquela mulher, ela era corajosa. Ela era uma mulher forte. Jesus está aqui nessa parábola dizendo assim. Olha o que Jesus está dizendo nessa parábola. Eu gosto de pessoas como essa mulher. E eu quero pessoas como essa mulher para estes dias. Para viver os dias como este que nós estamos vivendo agora, os últimos dias. Eu preciso de pessoas fortes. Eu preciso de pessoas valentes como esta mulher. Que saiam da sua casa, que façam alguma coisa, que não sejam acomodados, que não desistam facilmente, que insistam, que perseverem e que clamem. Isso é o que Jesus está dizendo nessa palavra. Ainda no versículo 8, Jesus fala, é isso daqui, Jesus fala. Será que nos últimos dias haverá fé na terra? Jesus sabia das coisas
que ele sabia, em primeiro lugar, que os problemas que nós enfrentaríamos nos dias do final dos tempos iam ser difíceis. Jesus sabia que haveria de acontecer coisas que deixaria a gente assim, sem ter o que dizer, sem fala. Jesus sabia. Então Jesus falou: será que nos últimos dias haverá fé na terra? Jesus sabia que haveria momentos que nós não teríamos nem o que falar diante de tantos horrores como nós ficamos essa semana. Jesus sabia que nós ficaríamos sem direção, sem rumo, muitas vezes diante dos problemas tão grandes e tão difíceis para nós, que somos tão pequenos. Ele sabia que esses seriam dias de angústia, ele sabia que seriam dias de aflição, de dor, de sofrimento. E é dentro desse contexto, nesse texto, né, que Jesus fala isso. Será que vai sobrar fé no seu coração? Será que vai sobrar fé no seu coração, Alice? Será que vai sobrar fé no seu coração, Nelson? Será que vai sobrar fé no seu coração, Amanda? Jesus sabia que nos últimos dias a nossa mente, o nosso coração ficaria tão ocupado com muitas coisas. Tem muita coisa ocupando o nosso coração. Jesus sabia que nosso coração ia ficar ocupado com o computador, com o tempo no telefone. Jesus sabia. Jesus sabia que a gente ia ocupar o nosso tempo bastante na Netflix. Jesus sabia. E em outros, no celular, né? Jesus sabia que nós ocuparíamos nossa mente, nosso coração com um monte de coisa. Com o trabalho. Jesus sabia, com a escola. Jesus sabia que tudo era para ser uma coisa normal. Era para ser uma coisa rotineira, gente. Viver, saber viver. Era para ser, tudo tem o seu tempo, era para ser normal. Uma família sentar, assistir um filme, é para ser normal. Mas essas coisas estão tomando tempo demais. Jesus sabia. A palavra de Deus diz assim, que a fé, ela vem pelo ouvir. E não é ouvir qualquer coisa, é ouvir a palavra de Deus. Como, diante disso, né, que o Espírito Santo nos revelou nessa hora, como que nós vamos ter fé? Como que essa fé vai vir para nós se nós não ouvirmos a palavra de Deus? Como que essa fé vai vir para nós se nós não gastamos o nosso tempo, se nós não ocupamos o nosso tempo lendo a palavra de Deus? De onde vai vir essa fé? Jesus sabia. Jesus sabia. Por isso guarde bem. No versículo 8, Jesus disse, vai ter fé no seu coração? Será que vai ter fé no seu coração? Vai sobrar fé no seu coração? Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Abra sua Bíblia aí um pouquinho para trás, Lucas 11, do 5 ao 13. Espírito Santo de Deus. Lucas 11, do 5 ao 13. Jesus. Aqui Jesus conta outra parábola do amigo importuno. E para que nós possamos entender perfeitamente essa parábola do amigo importuno, precisamos entender que no capítulo anterior, no 10, né, entre o versículo 25 e 37, o Senhor fala um pouco sobre amar o próximo, tá? Depois a gente
Vocês anotem isso. Depois, ainda no 10, no versículo 38 e 42, Jesus fala um pouquinho, ele dá ênfase, né, na importância de ouvir a palavra do Senhor, tá? Aí já no capítulo 11, né, do 1 ao 13, Jesus ensina sobre a oração e ele dá ênfase como devemos orar. Tá? Então, na primeira parábola, nós vimos que Jesus falou que nós temos o dever de orar. E agora, nessa segunda parábola de 11, né? Parábola de Lucas 11, nós vamos ver como devemos orar. Então, nós entendemos essa sequência, né? Nós vemos aqui sobre o que nós falamos, que amar ao próximo é importante, ouvir a palavra do Senhor é importante. Agora, orar corretamente, nós vamos falar sobre orar corretamente, tá? Isso aí anda de mão junta, de mãos dadas, anda junto. Essa parábola conta a história que havia 2 amigos e um desses amigos ia receber um outro amigo que estava viajando e ia parar na casa dele, ia lá visitar ele. Só que ele não tinha pão para dar para o amigo. E era costume, na cultura judaica, era costume deles, eles tinham sempre que ter algo a mais para dar para a pessoa, tá? Eles tinham que ter, vamos supor, se preparava um pão, preparava 2. Um para eles e se chegasse alguém, eles tinham para dar, tá? Então, sempre pensava no próximo. Isso era, e não ter esse pão era vergonhoso para eles. Então, o que aconteceu? Esse moço, esse amigo, né, essa pessoa, viu que o amigo ia chegar e ele, uau, não tenho pão para dar. Foi no vizinho, num amigo próximo, amigo, tá? Gente que ele tinha intimidade, que não ia julgar ele, gente que ele podia falar, amigo, se você tiver pães aí, por favor, me empresta os pães, porque eu vou receber um amigo, senão eu vou passar vergonha, né? Jesus, só que era uma parábola, né? Na cultura judaica eles tinham sempre que ter algo a mais, uma quantidade a mais, algo preparado para dar para outras pessoas caso alguém batesse a sua porta. Eles tinham que estar prevenidos. Então o amigo, ele se tornou importuno. Ele se tornou assim um chato, né? Por quê? Por que ele ficou assim um amigo que ele fez um meiuaco, né? Por quê? Porque ele não estava preparado para receber. Por isso ele foi pedir pão para um amigo, porque seria uma vergonha para ele não ter o que oferecer ao visitante. Queridos, o que nós temos que ter sempre, 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 sempre aqui, ó, na pontinha da nossa língua para dar? Pão. Nós precisamos ter pão. Não pode pessoas que precisam chegar diante de nós e a gente não ter pão para dividir. A gente precisa ter pão para nós e pão para dar para outros. No versículo 5, fala que o amigo foi na casa do outro à meia-noite. Era meia-noite quando ele foi na casa do outro. Meia-noite fala de um horário muito difícil, principalmente naquele tempo. Porque naquele tempo, as casas lá em Israel, naquela época, principalmente no campo, na área rural, né? Elas eram muito pequenas. E geralmente, elas possuíam só um cômodo, tá? E a gente vê isso, às vezes, em filmes realmente retratado dessa forma, né? Depois vocês podem pesquisar. Elas tinham, assim, um cômodo usado como um local ali para refeição durante todo o dia, tá? E tinha uma porta também que ficava aberta durante todo o dia. Só que à noite, eles estendiam as esteiras para todo, como se fossem os futons, né? Aqui, estendia assim para a família toda dormir.
tá? Para todo mundo deitar e dormir. E aí passava um trinco, que era um pedaço de madeira, colocava na porta. Se alguém chegasse lá para poder bater na porta meia-noite, já tá todo mundo dormindo, a pessoa que vai atender ia acordar, ia passar por cima de todo mundo, ia atrapalhar todo mundo. Então, por isso que essa parábola, Jesus fala assim, né? Digamos que, para que eles entendessem, né? Nessa parábola, Jesus disse assim, olha só, eu vou ler a parábola. Disse-lhes também, lê aí, tá? Do 5 ao 13. Qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, amigo, empreste-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser, não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que ainda que não se levante a dar-lhes, por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. E eu vos digo a vós, que coisa linda, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. E qual o pai de entre vós que se o filho lhe pedir pão lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas, boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àquele que lhe pede. Aleluia! Oh! Glória a Deus! No versículo 5, quando diz que o amigo foi lá na casa do outro, naquele horário difícil, na meia-noite, na hora escura, na hora improvável, onde que todos já estariam dormindo, naquelas condições, o homem poderia recusar-se. Mas ele disse que para que cessasse, né? Para que não aborrecesse, sendo amigo, ele lhe daria tudo. Ele ia acordar todo mundo, mesmo que acordasse, por ser amigo, ele ia fazer. Jesus levantou a possibilidade do homem responder. Jesus levantou também a possibilidade do homem responder, pare de me perturbar, eu já estou deitado, os meus filhos já estão dormindo. Ai, se eu me levantar, eu vou ter que andar pelo quarto escuro, eu vou ter que remover a grande tranca, é pesado, o barulho vai acordar todo mundo. Mas Jesus, diante de toda essa dificuldade aqui, no versículo 9, do 9 ao 13, nós temos aqui um final, grande final, um final maravilhoso, um final brilhante que só Deus sabe fazer. Aleluia! Principalmente no 11, quando ele fala que qual o pai dentre vós que seu filho lhe pedir pão vai dar uma pedra? E o versículo 13, aleluia, aleluia, o que diz o versículo 13, aleluia? Pois se vós, maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhes pedirem. Oh, aleluia! Queridas, não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar com a esperança viva. Nós cantamos a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Não há nada mais precioso. Oh, aleluia! Quando você ora, quando você fala com seu pai, quando você dobra o seu joelho, quem é que está lá intercedendo com gemidos inexprimíveis diante do Senhor? Quem é que colhe as nossas orações
Como é que nós conseguimos essa conexão com o Pai? Você pode pedir qualquer coisa, sabe o que Deus vai te dar? Espírito Santo! Espírito Santo! Espírito Santo! Aleluia! A palavra diz que o filho pede pão e o pai vai dar pedra? Ou o filho pede peixe e o pai vai dar uma cobra? E o filho pede ovo e o pai vai dar um escorpião? Se vocês são maus, sabe dar boas coisas aos filhos? Porque se minha filha me pedir algo, me pedir ovo, eu vou dar ovo. E do melhor. Se ela pedir leite, eu vou dar leite. Se ela pedir pão, eu vou dar pão. Não é assim? Quanto mais o Pai. Lá em Mateus tem outra revelação dessa palavra. Que lá em Mateus fala da mesma palavra. Lá em Mateus 7:11 fala: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. É a mesma coisa, boas coisas, coisas boas. É o Espírito Santo quem dá. Ele é a fonte de tudo na nossa vida. O Espírito Santo é que é bom na nossa vida. Aleluia! Em nome de Jesus, quero liberar essa palavra porque isso é uma revelação do Senhor para o ano de 2021. Busque, clame pela presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Busque, clame pelos dons do Espírito Santo de Deus, que eles sejam manifestos na sua vida. Não só dom de línguas, mas o dom de profecia, dons de cura, dons da ciência, dons de sabedoria. Os 9 dons nós precisamos. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Em 2021, busque de todo o seu coração, busque força, entendimento, busque aprimorar os seus talentos, aquilo que Deus te deu. O Espírito Santo vai te capacitar, vai te ajudar. Como é que nós podemos dizer assim: Deus, eu quero unção para pregar a tua palavra? Eu quero. Oh, como eu quero a unção para pregar a palavra. Eu quero muito. Mas e se eu não ler a Bíblia? Como que vai vir o conhecimento? (2021) é o ano que você precisa mergulhar profundamente em conhecer a palavra de Deus. E que o Espírito Santo de Deus venha descer como fogo sobre a sua vida, sobre a minha vida, em nome de Jesus. Que nós possamos crescer em 2021 em oração, sabendo da importância que Jesus revelou para nós. Jesus revelou para nós que é importante. E aqui, quando ele revelou para nós, nessa segunda parábola, o modo que nós devemos, como nós devemos pedir para Deus. Nós não devemos, aqui quando ele fala, no versículo, quando ele fala desse moço que não estava preparado, que nós devemos nos preparar. A nossa oração tem que ser não só falar, não é blá blá blá. É falar procurando estar preparado. Se você quer pregar a palavra, você vai mergulhar no conhecimento. Se você quer conhecer a Deus, você vai mergulhar na palavra, em conhecer a Deus. Qualquer coisa que você quiser fazer para Deus, você precisa conhecer a palavra. E nisso, o que Deus vai te dar? Espírito Santo.
Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. E nós seremos cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Eu quero ser, em 2021, uma pessoa que libera palavras cheias de poder, palavras cheias, seladas com fogo do Espírito Santo. Oh, uma pessoa que ora, uma pessoa que clama, uma pessoa que não desiste, que persevera, que tem coragem, que não é acomodada, que não sai do lugar. Isso é o que eu desejo. E você? E você? E você? O que você deseja para esse ano? Eu quero terminar essa palavra orando. Orando. Se você está sentado, você pode ficar de pé, fique. E estenda as suas mãos para o alto. Eu quero pedir para a Amanda colocar um louvor para chamar o Espírito Santo neste lugar. Que esse Espírito nos envolva nessa hora. O que nós vamos fazer depois de uma ministração dessa é orar. É orar pedindo para Deus que Ele envie o Espírito Santo dEle para fazer na nossa vida a vontade e o querer dEle. Que o Espírito Santo nos ensine a orar, nos ensine a respeitar o momento que vamos falar com Deus, nos dê a unção que nós precisamos. Aleluia, aleluia, aleluia. Peça ao Espírito Santo de Deus. Oh, faça dessa canção a sua oração. Espírito de Deus, eis-me aqui. Toca-me com brasas do altar. Me enche com a tua unção. Me faz transbordar, Senhor. Eu estendo a ti, Senhor, as minhas mãos. E do teu óleo, Senhor, eu quero mais. No rio do teu poder, Senhor, eu quero navegar, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem sobre a tua igreja, Senhor, vem derramar a unção, Senhor, para que o teu povo tenha força para prosseguir, para não desistir. Oh Espírito Santo de Deus, vem dar coragem, Senhor, para os teus filhos prosseguirem nesses dias difíceis, Pai. Vem, Senhor. Espírito de Deus, eis-me aqui. Toca-me com brasas do altar. Oh, me enche com a tua unção, Senhor. Faz transbordar, Deus. Clame. Estenda a tua mão ao Senhor nessa hora. E peça do óleo precioso, peça do azeite, peça. Oh, diga a Ele que você quer navegar no rio do poder dEle. Aleluia! Vem, vem, oh Espírito Santo, vem, 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 vem Espírito, vem derramar da tua unção. Vem, vem, oh Espírito Santo. Vem,
de Deus, vem derramar da tua unção, vem derramar do teu poder neste lugar. Vem derramar, Senhor, para que possamos, Senhor, ter unção para orar, para clamar, para te buscar, para não desistir, para não acomodar. Oh, Espírito Santo de Deus, vem nos capacitar, Senhor, a fazer a tua obra. Oh, Senhor, para a glória do teu nome. Oh, nos capacita com poder. Oh, Deus, oh, nos capacita para pregar a tua palavra, o teu evangelho, para anunciar a tua palavra. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, cumpre o teu querer na nossa vida. Nos prepara, Deus. Oh, nos capacita. Espírito Santo, vem. Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem. Derrama no teu fogo, Deus. Nós aprendemos, nós ministramos e nós aprendemos dessa forma que nós recebemos, da unção que nós respeitamos, nós recebemos da unção que nós acreditamos, da unção que nós cremos. Oh, você que recebeu dessa unção, se você creu, você recebeu. Oh, se você recebeu, se você creu no seu coração, você recebeu. Eu recebi a minha porção. Que você seja cheio dessa porção. Que o Espírito Santo do Senhor te coloque de pé, para que você seja um homem, uma mulher, um jovem, uma criança. Não importa a sua idade, mas você seja uma pessoa de oração, uma pessoa de comunhão, uma pessoa que vai ter intimidade com Deus através da oração. Que o ano de 2021 marque a sua vida faça uma marca na sua vida, uma marca de oração, para que você cresça na unção do Senhor. Oh Deus, muito obrigada, Deus. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Aleluia. Deus, meus pais, muito obrigado, Senhor. Tua palavra é viva, ó Deus. E nós realmente, Senhor, precisamos buscar as coisas do alto, precisamos buscar a Tua presença através de oração, que é aquilo que liga, que nos liga, Deus, é a comunicação. Precisamos ter mais tempo de comunicação com o Senhor. Precisamos de mais tempo de ler a Tua palavra, conhecer mais e mais a Tua palavra, aquilo que o Senhor fala nos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela palavra. Abençoa, Senhor, este ano. Abençoa, Senhor, nesta palavra, na oração, que nós devemos Te buscar mais, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Porque é a partir daí, Senhor, que os nossos pulmões vão continuar funcionando, ó Deus. Que os nossos pulmões vão continuar respirando, Pai. Para a honra e glória do Teu santo nome, Deus, em nome de Jesus. Senhor, abençoa, Senhor, o Teu povo. Senhor, abençoa, Senhor, o trabalho. Abençoa, Senhor, o nosso ir e o nosso vir. Ó Deus, nós sabemos, Senhor, que neste tempo, Senhor, esse vírus está cada vez chegando mais perto.
da nossa cidade, das nossas casas, ó Pai, que o Senhor possa estar protegendo, Senhor, o teu povo, ó Deus. Dá, Senhor, sabedoria ao teu povo, ó Pai, para não fazer coisas erradas, ó Deus. Que eles possam, Senhor, ser abençoados de uma forma, Senhor, que só o Senhor pode dar para nós, ó Deus. Em nome de Jesus, porque muitas vezes o Senhor fala, Senhor, individualmente com cada um, ó Deus. E isso tem que ser transmitido, Senhor, quando nós conseguimos essa linha de comunicação com o Senhor. Isso tem que ser transmitido para toda a terra, para todos que aqui estão, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa, Senhor, a tua igreja, Senhor. Abençoa, Senhor, os lares. Abençoa, Senhor, a cada um, ó Deus, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Amém.